Bom, eu vou terminar hoje o relatório que o Freud fez da bolsa dele, que ele manda para o Colégio de Professores da Faculdade de Medicina de Viena. Vou terminar e vocês vão ver por que eu tive que entrar no relatório. Porque quando eu estava no primeiro capítulo da Ciência dos Sonhos, que no primeiro parágrafo Freud define todo sonho se revela como uma estrutura psíquica que possui um significado. Vocês se lembram disso? E que essa estrutura, o sonho é inserido como um ponto designável nas atividades mentais da vida de vigília. Quer dizer, ele é uma estrutura psíquica que interfere na vida das pessoas. Muito bem. Então, e quando eu fui olhar que ele ia fazer uma revisão bibliográfica, ele faz uns enxertos em 1914, ele iria continuar com Aristóteles, falando do daimon, dessas coisas, assim, ele faz um enxerto de 1914, que é quando ele já não só já tinha estabelecido a existência do inconsciente, como ele já tinha postulado uma formalização desse inconsciente em 1914, já tinha tido noção do que é narcisismo, já tinha tido noção de que é luto, do que é melancolia, já tinha feito avanços pela questão da estrutura psíquica, né, dessas manifestações do inconsciente. Eu aí achei melhor voltar para trás e mostrar para vocês em que condições Freud pode chegar a isso. Freud era um neuropatologista que tinha tentado ser professor convidado da Universidade de Viena, tinha sido aceito pelos trabalhos dele, pela qualidade dos trabalhos, mas o antissemitismo da época o impede. Isso tudo eu mostrei para vocês. Eu mostrei para vocês que durante o relatório Freud é bem claro por que ele dá preferência a ir para a França e aprender com o Charcot. Porque o Charcot tinha uma abertura, na verdade, que se permitia, ele próprio, a pesquisar algo estranho que estava acontecendo no caso dos fenômenos histéricos. Por quê? Porque dentro de uma clínica de neuropatologista, ele era um neuropatologista, onde os casos de neuropatologia eram vários, Freud mostra que viu vários casos de neuropatologia lá dentro, apareceram fenômenos que depois foram enquadrados no quadro de histeria, e esses fenômenos não respeitavam o circuito nervoso conhecido, mas eles eram de uma intensidade tal que faziam com que o corpo físico se alterasse como se estivesse sendo vítima de um problema neuropatológico. Depois você hipnotizava a pessoa e o corpo ficava livre daquele sintoma. Aí, quando tirava a pessoa do sono hipnótico, outra vez ela voltava a apresentar a mesma sintomatologia. Então, o Freud vai para lá e tem essa oportunidade de ficar com Charcot. Primeiro ele tenta ficar no laboratório, depois ele diz que o laboratório não dava muita facilidade para um estrangeiro. E aí que ele vai para a clínica do Charcot. Na clínica ele vê vários quadros relacionados com a neuropatologia e o da histeria, que não é uma coisa esquisita que acontece e que com a hipnose ele consegue reverter, e depois, quando tira do sono hipnótico, a pessoa volta a apresentar o mesmo quadro como se tivesse um problema neuropatológico, né? Então,
E só quando Freud já está indo embora dessa bolsa, uma bolsa pequena de 6 meses, é que Charcot começa a perceber que aquilo ali é fruto de um trauma. A palavra psiquismo não aparece nesse relatório ainda, e não aparece o fenômeno psíquico, aparece só que tem alguma coisa estranha que faz com que aconteça essa alteração. E também que não é só em mulheres que isso acontece, é em homens também. Então, Freud faz muito bem de ir para a França? Faz. E faz muito bem a nós todos, porque se o Freud não tivesse ido, não teria nascido a psicanálise. Não teria nascido a noção de que existem fenômenos psíquicos. Não teria nascido a possibilidade desse descortínio de perceber que existe uma instância que se chama, ele botou o nome de inconsciente, que funciona, faz loucuras e que tem um poder enorme. Não tem nada a ver com o inconsciente coletivo do Jung, nem tem nada a ver com o estado de estar inconsciente filosófico. Ao mesmo tempo, isso tudo se processa numa época que, por Império Austro-Húngaro, eles não querem trabalhar, eles querem trabalhar com as coisas da neuropatologia mesmo. Eles não querem se dedicar a esse tipo de fenômeno porque é meio complicado. Até porque neste século XIX aconteceram duas coisas. Por um lado, uma porção de Nossas Senhoras começaram a aparecer. Então, aconteciam essas aparições dessas Nossas Senhoras para pessoas simples, meninas, crianças. Essas Nossas Senhoras faziam previsões, falavam, mandavam recados, e isso causava um transtorno danado, porque a igreja não aceitava, porque o Estado local não queria aquele negócio, aquilo era complicado. Então, a própria criatura que tinha visto a Nossa Senhora acabava sofrendo um tormento danado, e isso tudo estava acontecendo. Ao mesmo tempo, nessa mesma época, uma porção de mesas girantes começaram a fazer barulhos e etc., e acabaram descobrindo que as mesas girantes, na verdade, eram frutos de espíritos que se comunicavam através desses barulhos, falando. E aí vão fazendo pesquisas e vão descobrindo que nem a gente não enxerga no oxigênio que se respira, bom, existem umas vidas, por outro lado, que não são de carne e osso, mas se comunicam através dos expedientes que conseguem. Então, tinha um senhor chamado, esqueci o nome dele real, mas enfim, ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec, ele era um educador, já falei dele para vocês. No início ele não acreditava naquilo, ele trabalhava com pestalose, mas ele começou a ver que aquilo era lógico, que tinha uma lógica e tal. Então, por um lado, existiam as manifestações dos espíritos, e esses não faziam previsões, nem milagres. Eles simplesmente se manifestavam, explicavam coisas. E tinha as aparições de Nossas Senhoras, de uma Nossa Senhora, sei lá, mas enfim, cada uma ia ganhando um nome pelo local que ia aparecendo e pela maneira que a criança, o pastorzinho, ou enfim, descrevia, e que faziam milagres, etc., que era pesquisado pela Igreja Católica. Então, nesta época que surge esse tipo de coisa, a ciência se agarra, inclusive há uma pressão grande do materialismo nessa época, da vanguarda da época, era justamente não crer em nada, a não ser no que fosse científico. E aí o Charcot é um homem voltado para a ciência e ele mostra que existem fenômenos estranhos que acontecem e que não são nem espíritos se comunicando, nem milagres, nem premonições, nem coisa nenhuma. Então, o que é essa matéria incorpórea, estranha, mas que age no corpo físico e faz o corpo físico fazer coisas e se entortar, ou atrofiar, ou paralisar, enfim, né? Ou, enfim, outros sintomas também. Isso é que foi o importante para a gente poder falar,
Bom, isso não é nem do mundo espiritual, nem da área dos milagres, mas acontece com as pessoas e pode dominar a vida de vigília da pessoa, que é o que o Freud vai falar 3 anos depois. Então, em 1885, ele está lá com o Charcot vendo isso. Depois, ele passa um mês em Berlim, só para dar uma olhadinha. Berlim, as pesquisas são todas neuropatológicas. A gente vai terminar o relatório e vai ver. E depois, ele simplesmente continua em relação com o Charcot e continua avançando na questão dos fenômenos da histeria, do trabalho dele com as histéricas. Histéricas, vou deixar bem claro, a estrutura que tanto dá em homem como em mulher, causa constrangimento no Império Austro-Húngaro, por justamente dar em homem, não é só em mulher, causa problema para ele, mas ele vai em frente, segue com a pesquisa, descobre o inconsciente nesse capítulo 7º do livro da interpretação dos sonhos, que é o que nós vamos estudar. E em 1914 ele aí vai postular como é que é esse aparelho psíquico, ele vai fazer. Como é que é esse negócio de inconsciente, como é que é a relação desse inconsciente com a consciência, e quem é que fica no meio jogando, fazendo barreira de censura, e aí ele vai descobrir o pré-consciente, assim por diante. Tudo isso que a gente vai estudar agora não tem nada a ver nem com o que estava sendo pesquisado pela Igreja Católica, nem o que estava sendo criado a partir da doutrina chamada doutrina espírita. Não, é uma coisa que acontece conosco, com todo ser humano. Acontece, todo mundo tem psiquismo e apresenta fenômenos psíquicos, mas Freud só pôde chegar aí porque esteve com o Charcot. Então, vocês vão ver que ele vai terminar um relatório agora dizendo o quê? Minha estada em Berlim, que se estendeu de 1º de março até o final do mesmo mês, ou seja, ele, em novembro de 1885, foi para Paris. Aí, nas férias, em março, ele vai para Berlim, termina o mês de março, volta para Paris. Deu-se durante o período de férias. Ainda assim, tive a oportunidade de examinar crianças que sofriam de doenças nervosas na clínica de pacientes externos dos professores Mendel e Eulenburg e do Dr. Baginski. Fui muito bem recebido em todos os lugares. As repetidas visitas ao professor Munk e ao laboratório de agricultura do professor Zuntz, onde me encontrei com o Dr. Loeb, de Estrasburgo, possibilitaram-me formar minha opinião própria acerca da controvérsia entre Coates e Munk, referente à questão da localização do sentido da visão no córtex cerebral. O Dr. Baginski, do laboratório de Munk, foi por demais atencioso ao demonstrar para mim as preparações do trajeto do nervo acústico e ao solicitar minha opinião a respeito delas. Tudo isso, inclusive, esse pedaço vai influenciar quando ele vai escrever, Freud, ainda sobre as afasias, porque Freud ainda tinha um lado do cientista neuropatologista. Considero meu dever apresentar meus mais calorosos agradecimentos ao Colégio de Professores da Faculdade de Medicina de Viena por me conferir o prêmio da Bolsa de Estudos. Com isso, o colégio, no qual estão incluídos todos os meus muito respeitados mestres, concedeu-me a possibilidade de adquirir conhecimentos valiosos, dos quais espero fazer uso como docente de doenças nervosas, assim como na minha atividade médica. Esse lugar de docente, nós já comentamos por razões, né, de preconceito com os judeus, não aconteceu por 12 anos. Freud não conseguiu, por causa do antissemitismo, ocupar esse lugar. Só depois é que ele consegue.
assinado em Viena na Páscoa de 1886, um pouquinho antes do Freud fazia 30 anos. Muito bem. Conforme, então, vocês veem, se não fosse a saída dele para o Charcot, a gente não teria nem a psicanálise. Porque o que ele vai ver? Manifestações psíquicas. É isso que ele vai ver. Não tem a palavra aqui no relatório, mas é isso que ele vai ver acontecendo graças à pesquisa incessante do Charcot. O Charcot sabia que aquilo não era espiritual, que aquilo não era milagre. O Charcot sabia que aquilo era alguma coisa estranha. Só no final é que o Charcot percebe que é por conta do trauma. Muito bem. Mas aí o Freud pode avançar. E como todo bom discípulo, ele vai adiante do mestre e avança mesmo. Então, quando a gente começar agora a interpretação dos sonhos, agora a gente já sabe de onde partiu. Partiu porque ele teve um dia com Charcot. Porque Charcot não caiu na história que era espiritual, nem caiu na história que era aparição, milagre, recado do além, nada disso. Mas também não ficou que nem o pessoal do Império Austro-Húngaro, não é melhor a gente não mexer nisso. Não, ele foi mexer, ele botou a mão naquilo. E aquilo que a gente hoje sabe são manifestações psíquicas, a gente sabe que existe inconsciente, a gente sabe que existe psique, que psique é a alma gerada por processo de mortificação e que ela age mesmo em cima da gente, né? E hoje, os líderes religiosos, tanto os do pessoal lá da Igreja Católica que estudou as aparições dos santos, da Nossa Senhora, das manifestações, dos milagres, como os líderes espíritas, hoje, quando reconhecem que o problema é psíquico, mandam para algum agente ligado ao mundo psíquico, seja um psiquiatra, seja um psicólogo, seja um psicanalista, conforme o caso, não é? Bom, então, uma vez que a gente chegou até aí, agora nós vamos voltar para a ciência dos sonhos. Então, levamos 20 vídeos para poder entrar na ciência dos sonhos, ter que voltar para trás para ver de onde parte essa conclusão que o Freud pode fazer no início da abertura da ciência dos sonhos, para poder então voltar à ciência dos sonhos, tá bom? Então até o próximo vídeo.